E aí, pronto para evoluir? A paz do Senhor a todos, eu me chamo Charlete Cristina e você está no canal Cristão Conquistando. E aí, pessoal, vamos lá para a palavra do Senhor? Hoje o Espírito Santo me fez sentir de ler com vocês o Salmo 91. Vamos lá, então? Ele diz assim: aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é minha proteção, é minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará das armadilhas e do veneno mortal. Ele protegerá debaixo das suas asas e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voe durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. E poderá cair à sua esquerda e 10.000 à sua direita, e nenhum mal o atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigar os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo é a minha morada segura. O mal não me apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido pela desgraça, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para protegerem em todos os meus caminhos. Eles o apoiarão com as suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra do caminho. Você enfrentará sem medo os leões e as cobras venenosas. Matará os leões e pisará sobre serpente. Assim diz o Senhor a seu respeito: ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso o colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldade, eu estarei ao seu lado. Resolverei os seus problemas e lhes darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz e lhes mostrarei a minha salvação. Olha que é palavra grandiosa, né? Eu vou ler aqui com vocês, versículo por versículo, e a gente vai meditar um pouco sobre essa palavra, tá bom, gente? Então vamos começar. Aqui no versículo 1 diz assim: aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção, é a minha fortaleza e o Deus em quem eu confio. Aqui o Senhor entrega uma chave muito poderosa. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer. Então, o que eu aprendo nesses dois versículos aqui, né? Que aqui está o 1 e o 2. Que é grandioso, né? E logo abaixo ele vai dizer: aquele que vive protegido. Quem são aqueles que vivem protegidos? O que eu tenho que fazer para viver protegido? Para que esse salmo seja real e se cumpra na minha vida, né? Aqui o Senhor fala: pode dizer, o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Então, embora ver mais para baixo aqui, então, quem que pode dizer essas coisas? Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele protegerá debaixo das suas asas e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Ó, aqui já está dando outra característica dessa pessoa. A fidelidade. Aqui o Espírito Santo me faz compreender que não é só a fidelidade de Deus para conosco, mas a fidelidade nossa para com o Senhor.
que traz esse escudo de proteção sobre nós a parte de Deus. Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voe durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. Aqui o Senhor já entregou outra chave poderosíssima para nós, né? Que existe um mal, né? Sorrateiro nas trevas e um mal também de destruição sobre o sol do meio-dia. Não necessariamente o sol, né? Mas o horário, né? Do meio-dia. Eu acredito, vou compartilhar aqui com vocês, que tem um mistério na Bíblia que ela é oculta de muitas pessoas. Diversas vezes vocês vão ver o Senhor falando sobre isso. Ele veio esconder os mistérios de Deus dos que se diz entendido e revelar os seus pequeninos. E sobre esse meio-dia, eu acredito que tem uns horários do dia que nos favorece a oração, que nos favorece a leitura da palavra do Senhor. Que se nós buscarmos no Senhor sabedoria para usar isso ao nosso favor, que a nossa vida espiritual ela será mais fácil, né? O nosso nível de conhecimento, as áreas que nós precisamos ser libertos e até mesmo para ajudar outras pessoas a ser libertas, né? O Senhor diz assim na palavra dele: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então aqui ele já, né, ele solta sobre horário de novo aqui, muito forte, que eu amo os que me amam. Então ele coloca uma condição desse amor. E os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então ele dá dicas de um horário específico de facilidade de encontrar o Senhor, de estreitar esse relacionamento com Ele, né? E eu acredito que esses horários às 3 da tarde, às 3 da madrugada, ao sol do meio-dia, à meia-noite, né? São horários específicos às 6 da tarde. Agora eu tô às 6 da tarde aqui gravando esse vídeo para vocês. E às 6 da manhã, o romper do dia, né? São horas específicas que eu acredito que cada uma delas tem uma facilidade do mundo espiritual para nós alcançar algo do Senhor, entende? Que são segredos ocultos que faz com que a gente alcance algumas coisas nas nossas áreas espirituais. Que se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo outro dia falando só desses horários e o que esses horários, segundo a palavra do Senhor, passagem bíblica que fala que cada horário desse, o que vai estar trabalhando na nossa vida, a hora que nós fazemos uma oração de libertação, de decretos ou de gratidão, tem horários específicos para como você se posicionar e alcançar mais fácil e o rompimento e a libertação na área espiritual, né? E eu até confesso para os irmãos aí que eu tô meio falha, né? Porque na correria de menino para a escola, arruma casa, cuida dessas coisas, às vezes a gente fica dando mais prioridade para essas coisas frívolas. Não que não sejam importantes, mas o Senhor já fala, né? Buscar o reino do céu, a sua justiça em primeiro lugar, e o resto será acrescentado. Muitas vezes a gente deixa essas coisas nos passar despercebido e fica dando importância para coisas mais fúteis, que talvez se nós desse mais ênfase e estar ali fazendo a vontade do Senhor, essas outras coisas se resolveriam com mais facilidade, né? Então, vamos continuar aqui então. Não ficarás assustado com a peste que se espalha sorrateira às trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderá cair à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigar os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é minha proteção,
O Altíssimo é a minha segurança e morada segura. Olha que forte isso daqui. Aqui ele dá mais uma característica do filho que recebe essas dádivas do Senhor. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção. O Altíssimo é a minha morada segura. Quando ele diz aqui porque você falou, eu acredito que o Espírito Santo me faz entender que não é simplesmente o Senhor, não. É quando você realmente faz do Senhor a sua morada, a sua proteção. Que não só são palavras lançadas ao vento, mas que verdadeiramente é um posicionamento mental, espiritual que a gente escolhe ter. O mal não lhe apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido pela desgraça, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para proteger em todos os seus caminhos. Gente, que passagem linda, né? Mas o que mais que nós precisamos ter para que isso venha aqui, da parte do Senhor para nós? Eles os apoiarão com as suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra no caminho. Você enfrentará sem medo leões e cobra venenosa, matará leões e pisará em áspide. Olha que o Senhor já está falando mais, né? Que se posicionando dessa forma no Senhor, essa autoridade vai estar conosco. Não necessariamente leões, desse leão da África lá que nós conhecemos. E não necessariamente seja essas serpentes, seja de cobra, mas espírito de cobra, espírito de leão, como diz no provérbio, né? Que o leão ruge ao seu derredor buscando quem pode estragar. É um simbolismo que a palavra do Senhor usa tanto para descrever o mal rodeando ao servo do Senhor, como também dá como proteção quando ele usa o leão da tribo de Judá. Então isso é mais como um espírito, né? Colocado como uma explicação para um inimigo ou para um salvador. É somente um exemplo que ele dá, não necessariamente que seja o leão em si. Isso, agora vem a explicação que eu queria dar, é um arquétipo. Esse arquétipo ele pode ser usado tanto da forma positiva como para a forma negativa, como herói e como vilão, né? E a cobra, serpente, ela está tida aqui mesmo como o inimigo usado como classificação de espíritos malignos. Aí diz assim: você enfrentará sem medo leões e cobras venenosas, matará leões, pisará em áspides, que áspides também é a mesma serpente, a mesma cobra. Assim diz o Senhor ao seu respeito. Olha que forte que vai dizer agora. Ele se entregou a mim de todo o coração, aquilo que eu falei lá em cima. É um entregar ao Senhor de todo o coração, sem resistência. Por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso o colocarei num lugar alto e seguro. Esse conhecer o Senhor pessoalmente nos fala de mantermos uma intimidade com Ele, né? Uma intimidade com Ele, buscar Ele, se relacionar com Ele verdadeiramente. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando ele estiver em dificuldade, eu estarei ao seu lado. Resolverei seus problemas e lhes darei uma posição de honra. Ele está falando nas dádivas de quem se posiciona dessa forma. Darei a ele uma vida longa e feliz e lhes mostrarei a minha salvação. Gente, que salmo lindo. Que salmo lindo aqui. O Senhor nos entregou muita chave, né? Eu acelerei um pouco o vídeo não ficar grande, mas ainda vai ficar um pouco comprido, mas eu queria compartilhar isso aqui com vocês. A gente poderia explanar ele bem melhor aqui, né? O Senhor entregou outras chaves aqui poderosas que eu não explanei tão forte,
Mas essa é a mensagem que o Senhor me trouxe para mim compartilhar com vocês hoje. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Peço que se inscreva, compartilhe esse vídeo que você achou interessante, que acrescentou algo aí em você. Deixe o seu joinha, né? E gratidão por vocês terem ficado até aqui. E aí, pronto para evoluir?